Eu sou Carolina Alves, agradeço a sua companhia e peço, siga e inscreva-se no canal NBP News. Informação independente que conecta você ao poder. O que parece a decisão do Dino foi... Primeiro que é monocrática, né? Então isso já é um pouco mais complicado. Uma decisão dele, mas mais do que tudo foi uma decisão política, total, né? Foi você quer saber, foi um aviso, uma mensagem e sei lá o que, cada um interpreta da forma como quiser, mas foi uma decisão política. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando o Dino foi para a Suprema Corte, o que o Lula falou? É uma alegria, pela primeira que tá engasopado agora. Pela primeira vez um juiz, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Então aplaude aí, banqueiro. Vocês estavam esperando o quê? Que o comunista fosse facilitar a vida do banco? Tá aí. Toma na tarraqueta, faz o L. Mas, você fala que assim, agora é um teste da soberania. Foi avisado, hein? É o comunista, bicho, que é surpresa pra 0 pessoas. Não é comunista, mas a gente já vai chegar lá. É o comunista que fala em Deus. Ele tá citando tanto a Bíblia. Olha, nesse ano ele já citou 3 vezes a Torá. Eu tô começando a achar que se procurar a gente acha Daniel dentro dele. Ó, você não acha que existe uma intenção... Jonas, não é Daniel não, Jonas. Jonas. Você não acha que não existe uma intenção dos Estados Unidos, do Trump, de interferir na maneira como a gente faz as coisas no Brasil com a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e a uma outra galera ali? Por que eu tô dizendo isso? Porque claro, existe a discussão de que tá rolando uma tentativa de interferência na soberania e na maneira como o Brasil opera nas suas próprias decisões judiciais. E não é defendendo. Certo. Mas essa ação, ela tem um impacto, ela é contra, de fato, um juiz do STF de um país. Pois é. Aí a gente precisa voltar casas atrás, né? Eu optei pela vida de comunicador, mas a minha formação é toda jurídica. E como eu converso com os meus antigos professores, eu abandonei o mundo, a advocacia em especial, porque de que adianta você ser bem formado, estudar tanto, encher o rabicó de título para fazer uma tese e ela ser julgada pelo Toffoli, que nunca fez uma pós, nunca escreveu um livro, nem um artigo. Suspeito até que ele não tenha lido os livros. De que adianta? Então, quando a gente... Mas a única coisa que eu faço no direito ainda é dar aula, né? Eu leciono filosofia do direito. Então a gente tem que se perguntar, primeiro, é um juiz da Suprema Corte, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, pelo papel timbrado mas o que é um ministro do Supremo Tribunal Federal? O ministro do Supremo Tribunal Federal é um sujeito que tem reputação ilibada, mais de 35 anos, é brasileiro nato e tem notável saber jurídico. E um Supremo, portanto, ele só existe quando existem 11 juízes que têm mais de 35 anos, são brasileiros natos, têm reputação ilibada, gozam dos seus direitos políticos e têm notável saber jurídico. O STF já perdeu, ele já rifou o notável saber jurídico há muito tempo. Desde 2007, o Brasil vem emplacando ministro atrás de ministro. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro do professor Moreira Alves. Quando ele passava no corredor do Lago São Francisco, a gente fazia o nome do pai e dizia que ele não tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Tamanho conhecimento que era do Moreira Alves, que faleceu o ano passado. Deve ter morrido de desgosto, né? Conhecendo o professor Moreira Alves, sabe o que ele pensava dessa atual composição do STF. Então começa o erro daí. O STF ele tem sido Supremo, porque para você Supremo você tem que ser uma coisa meio que sobre-humana. Então você não pode entrar no calor do debate, você não pode entrar em briga de bar. Não existe ministro supremo que entre em briga de bar. Ele tem que estar acima da briga de bar. Isso é um ponto. O segundo ponto. Porque ele é um ministro do Supremo, ele não pode cometer crimes, ele está acima do bem e do mal, ele saiu da condição humana? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, quando ele comete crimes, os crimes dele são mais sérios, porque ele tem que ser um modelo de alguma coisa boa, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Agora, no Brasil, elas não conseguem sequer parecer honestas.
E o Alexandre de Moraes, ele, portanto, tomou decisões que violam os direitos humanos? Essa é uma pergunta que se faz, porque a Magnitsky se aplica a quem viola direitos fundamentais. Bom, vamos analisar. Os Estados Unidos querem interferir na soberania do Estado brasileiro. O que é Estado? Nós temos que conceituar Estado. Estado, a equação Estado é igual: território, povo e direito. Não tem ministro do STF, não tem presidente, não tem vice, não tem STF, não tem poder legislativo, judiciário e executivo. A equação da formação do Estado, e eu estou dando aqui a definição mais simples, que é do professor Dalmo de Abreu Dalari, fundador do PT. Estado é igual território, a gente vê no mapa, povo, somos todos nós, e direito. É o direito que define quais são os poderes, é o direito que define quem pode ocupar os poderes e de que forma pode ocupar os poderes. Portanto, um golpe de Estado ou ferir a soberania do Estado é você ferir o povo do Estado, o território do Estado ou o direito do Estado. Então vamos olhar o direito do Estado. Porque o que se diz é que o Alexandre de Moraes está ferindo direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais, reconhecido na Carta de 1948 da ONU, é o direito ao devido processo legal e à ampla defesa. A Constituição Brasileira de 88, mais escangalhada que rapariga de pera de estrada, sabe, em dia de saque do FGTS, uma coisa louca. Ela diz que o processo criminal no Brasil, ele, mais do que qualquer outro processo administrativo, civil, de família, qualquer coisa, ele não tem só que observar a legalidade, ele tem que observar o princípio da amplíssima, da estritíssima legalidade, é a Constituição que diz isso, princípio da estrita legalidade. Então, tudo que acontece no processo criminal tem que estar previsto na lei, tem que estar escrito numa lei anterior aos fatos. Uhum. O que está escrito na lei? Vamos ficar só no caso do Bolsonaro, porque eu posso aqui passar horas e horas discorrendo, porque eu já fiz uma análise, uma limpa de tudo. A denúncia contra o Bolsonaro. E não quero defender Bolsonaro, nem Lula, nem LG. Eu quero falar o que está no direito e o que aconteceu. O que aconteceu? Tinha uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação diz a Lei 8.038 de 1990, que regula o processo criminal quando ele tem competência originária para processos criminais. Ok? Ok. Lei 8.038, que é mencionada logo na ementa, que é o resumo do acórdão, que acolheu a denúncia da PGR e transformou o Bolsonaro mais 31 pessoas réus como a cabeça do golpismo. Bom, pois bem, o que disse nessa ementa? Atendeu-se integralmente à Lei 8.038. Atendeu-se integralmente ela foi respeitada por completo. Aí o que diz essa lei? Essa lei ela diz o seguinte no artigo 3º. Quando um inquérito na Polícia Federal recebe o pedido do PGR para que ele seja arquivado, o juiz no STF ele tem que obrigatoriamente arquivar. O Augusto Aras, o PGR anterior ao Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes mandou arquivar? Não. Ah, mas a lei não vê uma exceção a essa regra? Vê. Quando o juiz relator não quer arquivar, ele tem que mandar para o plenário decidir se isso continua ou se isso vai ao arquivo. Foi mandado ao plenário? Não. Então o inquérito já deveria ter acabado. Não acabou.